Mateus 28, versos 18 em seguinte, diz assim: Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e lhe disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa tarde tão alegre, de tanta celebração, de conquista. A gente agradece ao Senhor pela igreja maravilhosa que o Senhor tem nos dado, pela visão que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela escola do discípulo ser um pilar de ensino, conhecimento da sua palavra aqui nesse lugar. Obrigado pelos alunos sedentos em conhecer mais do Senhor. Obrigado pelas células, Pai, que semana após semana abrem suas casas, separam tempo para cuidar uns dos outros. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por este culto, por esta igreja, por esse dia tão especial. Nós declaramos nesse lugar que a Tua palavra é suficiente e por meio do Espírito Santo ela cumprirá o seu propósito nesse lugar. Nós amamos o Senhor, amamos a Sua palavra e pedimos a Tua condução nesse lugar. Faço isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho 15 minutos para deixar um pensamento com vocês, porque nós ouviremos ainda alguns testemunhos aqui. Obviamente, eu já ouvi os testemunhos e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Me escute com muito carinho. Jesus esteve entre nós e durante 3 anos e 6 meses, ele exerceu um ministério. Jesus veio prometido, profetizado há anos, 700 anos antes, pelo profeta Isaías, que no capítulo 9, versículo 6, havia profetizado que um menino nasceria, e que ele viria, ele seria chamado maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Cristo, que de fato se cumpriu a promessa. Mas não foi só Isaías que prometeu que Cristo viria. Lá em Gênesis, no capítulo 3, você vai lembrar que depois da queda, Deus libera uma maldição para a serpente, dizendo que agora esse animal rastejaria sobre a terra. Dá a entender que cobra tinha perna, agora não tem mais. Ele vai rastejar. E a Bíblia diz que do descendente, e aí a serpente representa o inimigo de Deus, ok? Então a Bíblia diz em Gênesis 3,15 que haveria de vir, que nasceria o descendente da mulher, se referindo a Maria, que teria um filho, e este Cristo, o filho, pisaria na cabeça da serpente, representando Satanás. Então, lá em Gênesis já é declarado que viria Jesus. Então, se eu posso lhe dar uma dica, se alguém um dia lhe perguntar assim, resuma a Bíblia em uma palavra, pode dizer com toda a convicção, Jesus. A Bíblia toda é sobre Ele. Ele está em Gênesis, Ele está em Isaías, Ele está nos profetas maiores, Ele está nos profetas menores, e Ele vem, gente, e Ele nasce. E Jesus, então, com 30 anos, se submete à experiência do batismo. Isso comunica muita coisa, sabe? Porque Jesus, então, sendo adulto e como todo judeu, se submeteu ao processo de conhecimento do Velho Testamento. Se você não sabe, todo judeu, ele é alfabetizado com a Bíblia. Uma criança de 6 anos, ele já entenderá todo o Velho Testamento, e até os 10 anos, toda criança, ela terá memorizado os 39 livros da Bíblia. Você sabia disso? Faz parte da educação de uma criança judia. Assim aconteceu com Jesus. Ele foi alfabetizado.
Ele aprendeu, gente. Em Hebreus diz que ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento que ele passou. Então Cristo viveu tudo o que era necessário uma criança viver. Então Jesus vem, e Jesus, ao iniciar o seu ministério, chama para si 12 homens. E eu gosto de dizer que foi isso que Jesus veio fazer na terra. A coisa mais extraordinária, meus irmãos, que eu acredito que Jesus veio fazer, foi se multiplicar em 12 homens iguais a Ele. Jesus veio à cruz, Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele veio dar vida para quem crer nele. Só tem vida quem crer nele. Nunca foi sobre os profetas, nunca foi sobre os santos, sempre foi sobre Jesus. É por isso que as Escrituras vai dizer que ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Tudo é sobre Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Uma igreja tem que ser cristocêntrica. Uma religião verdadeira tem que ser cristocêntrica. Então Cristo, essa pessoa, Ele chama para si 12 discípulos. E Ele investe na vida desses homens de uma forma tão linda, gente. Só porque Ele viveu isso, Ele agora tem autoridade nos céus, porque Ele veio enviado de Deus, mas também na terra, porque o que Ele acabara de pedir para nós agora em Mateus 28, vão e façam discípulos. Antes Ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você só tem autoridade mediante aquilo que você vive. Você só tem autoridade mediante daquilo que você é inspiração. Então, se Jesus está pedindo para a gente fazer discípulos, é porque Ele fez. E esse é o maior e melhor resultado que você pode apresentar para Deus. É porque talvez a gente ainda não tenha dimensão da eternidade. É porque talvez você ainda não tenha dimensão que Cristo voltará mesmo, que Cristo ressuscitará os mortos, que Cristo arrebatará a sua igreja, e que um dia, meus irmãos, todos nós estaremos ante o tribunal de Cristo para prestar contas de tudo que vivemos nessa terra. Isso é pela fé, de verdade. Há como provar que Cristo esteve entre nós, mas talvez não tem como provar para você que Ele voltará, só crendo na palavra de Deus. E sabe o que Ele fez entre nós? 12 homens. Esses 12 homens mudaram uma geração. Esses 12 homens mudaram suas vidas. Esses 12 homens escreveram livros na Bíblia como testemunhas oculares de como quem andou com Jesus. João, pessoal, se você lê o Evangelho de João, as cartas de 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse, você vai ficar encantado, porque foi um homem que andou com Jesus. Você tem que ler a Bíblia nessa perspectiva. Se você ler as cartas de Pedro, se você ler a história da igreja primitiva, sendo Pedro, sim, aquele mesmo que negou Jesus, mas que foi amado por Jesus, e Jesus o reconduziu ao ministério, dando a ele uma missão: ama as pessoas, cuida de gente, cuida do que eu cuido, se importa do que eu me importo. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês, igreja, uma preocupação que eu tenho como pastor, é se a gente está mais preocupado com as coisas do Senhor do que com as pessoas do Senhor. Muito cuidado, na nossa igreja a gente não quer cometer esse equívoco. Nosso desejo é que todos vocês se importem mais com gente do que com as coisas para a gente, que vocês se importem mais com quem está entre nós e com quem não está entre nós. Pensa em alguns irmãos da nossa igreja, que faz algum tempo que não está entre nós, que não apareceu, não vai mais na célula, não vem mais no culto. Cadê eles? Alguém está se importando? Alguém está sentindo falta deles? Alguém está dizendo assim, cadê você? Vamos tomar um café? Está acontecendo alguma coisa? Porque o que de fato é importante no Evangelho é se importar com gente. E se você ainda não se importa com gente, você ainda não amadureceu na sua vida cristã. Você não pode ser um cristão que só vem no culto. Isso é muito pouco.
Isso não é coerente com o evangelho que ama as pessoas, que ora pelas pessoas, que se importa com gente que está morrendo, gente que está indo para o inferno. Sim, porque a gente acredita que se alguém morrer sem Cristo, tem um destino para ele, tem uma eternidade para ele, uma eternidade com Cristo e uma eternidade sem Cristo. A eternidade com Cristo chamamos de céu, a eternidade sem Cristo chamamos de inferno. Inferno é um lugar onde Deus não está. E da mesma forma que eu acredito que nós podemos viver o céu na terra, tem muita gente que já vive o inferno na terra. A ausência de Deus. Queridos, então, tendo Jesus amado seus discípulos, João capítulo 13 vai falar sobre isso, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que expressão linda. João 13:1, pode colocar na tela. João 13:1. E tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim. Queridos, Jesus poderia ter contratado uma empresa de marketing, de publicidade. Ele poderia ter mandado construir o maior auditório, o maior templo. Ele poderia ter feito coisas grandes. Mas sabe o que Jesus fez quando esteve na terra? Andou com homens igual a mim, igual a você. Ele andou, ele sentou à mesa, ele foi nas embarcações. Jesus poderia ter feito milagres mesmo, gente. Mas por que Jesus não contratou uma empresa de publicidade? Por que Jesus não contratou os melhores profissionais, os melhores aplicativos para que o evangelho fosse adiante? Porque ele acredita em gente, e ele acredita que o evangelho na vida de alguém é muito mais poderoso do que um blá blá blá, do que um conhecimento teórico, porque o evangelho é assim, ele transforma de verdade. Se você fala sobre Deus, lê sobre Deus, e a sua vida não muda nada, isso é só uma religião, e religião não tem poder para nos salvar. É por isso que a Bíblia vai falar da verdadeira religião. A religião em si é muito linda, a proposta dela, religare, do latim religare, religar o homem a Deus. Mas se a gente não muda nada, não muda a nossa vida. Eu creio que a palavra de Deus precisa mudar a gente. Eu creio que eu preciso ler a Bíblia todos os dias, mas eu também preciso crer que a Bíblia precisa me ler, sabe? Eu preciso dar tempo para ela mexer comigo. Aí você diz assim: pastor, como é que isso acontece? É espiritual, queridos, não dá para explicar. A única certeza que eu tenho é a que está na palavra de Deus, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela é viva, não é morta, ela é eficaz, isto é, ela é mais do que eficiente, ela cumpre um propósito, ela é apta para discernir pensamentos. Sabe quando você está lendo a Bíblia e tu está pensando uma coisa assim, rapaz, aí de repente a Bíblia é uma resposta para o teu pensamento daquele momento, porque ela é apta para discernir pensamentos, e ela também é flecha para atingir os nossos corações. Leia a Bíblia e deixe a Bíblia ler você. Para isso você precisa de uma devoção e não só uma informação. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, verso 19: estou sofrendo como em dores de parto, até ver Cristo sendo formado, e não apenas informado, formado em vocês. Aí ele libera para nós agora, com autoridade, o que ele espera da gente. Vão, façam discípulos, batizando-os. Logo, queridos, batismo é para quem é discípulo. Batismo não é para quem tem uma religião. Batismo não é para quem tem apenas uma crença. Portanto, façam discípulos. Depois que você faz discípulo, você batiza. Porque o discípulo é um seguidor irrecusável, é um seguidor claro, entregue a um mestre. Por isso que João Batista batizou, por isso que Jesus ordenou o batismo. Jesus pediu que nós vivêssemos essa experiência, é uma experiência comunitária, gente. O batismo é como esse anel aqui, ó. Aqui eu aprendi essa semana, não é uma aliança.
Isso aqui é um anel. Aliança é o que eu tenho no coração com a minha esposa. Mas ela é uma expressão da minha aliança. Por isso eu uso uma aliança, porque eu sou casado com Vanessa. Aqui é uma aliança de que eu sou casado com Jesus. É isso, é externar, é deixar muito claro que eu sou um seguidor, um discípulo de Jesus. Talvez por você estar aqui pela primeira vez, você estranhe o que eu vou dizer agora, mas escute com muito carinho. A gente não é uma igreja de crente aqui, que é uma igreja de discípulos. Eu não gosto de crente não, gente. Crente é chato mesmo. Crente é religioso, crente é julgador. Crente promete e não cumpre. Crente se acha mais verdadeiro que os outros. Pois é, eu desisti de ser crente há alguns anos da minha vida. E diz, cara, realmente é muito chato. Mas quando eu descobri que ser discípulo de Jesus é diferente, agora eu sou discípulo de Jesus. E só para você ficar mais tranquilo, a Bíblia diz que o diabo crê e estremece. E como eu sempre digo, parece que o diabo é mais crente do que alguns crentes que eu conheço. Porque o diabo crê e estremece. Tem crente que eu conheço que não crê em nada e não estremece coisa nenhuma. Então eu não quero ser identificado, certo? Socialmente, se me chamarem de crente, eu vou entender. Mas é muito pouco, gente. Jesus não disse, portanto, vão e façam crentes. Portanto, vão e façam membros. Não, não. Portanto, vão e façam cristãos. Também não. Vão e façam frequentadores. Também não. Discípulos. Sabe por quê? Porque o discípulo é o extrato, é a essência mais fiel de um seguidor de Jesus. Por isso que nós temos na nossa igreja uma escola do discípulo. É por isso que nossas células têm uma missão: fazer discípulos. Mas é tão bom a comunhão, mas não é para isso que a gente existe, é para fazer discípulos. Se tiver comunhão e não faz discípulo, é um grupo de amigos, não vai muito longe. É legal, mas não vai muito longe. Nós somos uma igreja de discípulos e queremos gerar discípulos. E por causa disso, nós temos nos empenhado para viver experiências de discípulos. Irmãos, isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com uma seriedade com a palavra de Deus. Eu sei, tem muitas vozes, tem muitas igrejas. Da igreja católica já saíram várias outras igrejas. Da igreja evangélica já saíram várias outras igrejas. Eu sei, irmãos, está bem mais difícil hoje, eu reconheço. Está mais confuso hoje, eu reconheço. Meu Deus, é tanta gente falando. Parece que nem entre os evangélicos eles se entendem. Parece que nem entre os próprios católicos eles se entendem. Eu sei que está complicado mesmo, eu tenho consciência disso. Mas eu creio na verdade cheia de amor. E eu creio num amor cheio de verdade. O problema é que tem gente que sabe muito de Bíblia e ama nada. E tem gente que ama todo mundo, mas não tem verdade. Verdade sem amor é crueldade. Amor sem verdade é libertinagem. Vou repetir. Verdade sem amor é legalismo e crueldade. Amo todo mundo, mas não tem princípio da palavra de Deus, vira libertinagem. A gente passa a mão na cabeça de quem está em pecado e chama de estilo que a Bíblia chama de pecado, e chama de aceitável que a Bíblia diz que isso é inaceitável, entende? Nós estamos aqui porque queremos fazer discípulos, e tem alguns queridos que viveram essa experiência do novo nascimento e estão sendo transformados de dentro para fora. Então, os meus irmãos que vão se batizar, tem pelo menos 3 deles que vão dar um testemunho para nós. Eu já vou chamar o primeiro. Nem combinei a ordem, né? Mas eu vou chamar a Laila primeiro.
A Laila de Sergipe, por favor. Vem cá, querida. Pois é, gente. As casas de paz foi longe. E está aqui uma querida que eu estou conhecendo pela primeira vez agora. Que prazer de conhecer. Fica à vontade. Vou ficar do seu ladinho. Se tremer, eu seguro o microfone. Viu? Mas você está em casa. É uma casa aqui. Se quiser colocar aqui em cima, ó. Tá certo? Graças a Fica à vontade. Boa tarde. Graças a paz, né? Eu me chamo Laila. Sou de Aracaju. Desculpa. Eu vou ler que fica mais fácil para mim. Meu relacionamento com Deus, antes da conversão, eu fui uma católica não praticante, mesmo tendo sido batizada, feito a primeira Eucaristia, ser crismada, mas ir à missa era muito raro, uma coisa muito rara. Acontecia mais em datas específicas, né? Ir à missa. Hoje, os meus 38 anos, estou aqui dando o meu testemunho de uma virada de chave, uma mudança de vida, né? Não vou conseguir. Quando eu recebi o convite em agosto para participar da Casa de Paz, através de Lene, a esposa do meu tio Maurício, que são aqui de Fortaleza, Deus usou ela para que ela fizesse esse convite para mim, e eu aceitei. Eu reconheci que versículo, cada momento vivido nessa jornada vem sendo ensinamentos. A Casa Viva me representa para mim o acolhimento, onde percebi que não estou só e tem mais gente comigo no mesmo propósito, que era o amor de Deus sobre todas as coisas. É muito gratificante saber que existem pessoas usadas e dispostas a nos fazer compreender o verdadeiro motivo do amor, que é o Deus vivo. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter tocado a tia Lene e a todos da família dela. Abençoa a todos, Senhor. Quero agradecer à Casa Viva por ter me acolhido, né, por esses projetos de resgates de vidas para o Senhor. Ao pastor Orlando, que ministra com muita verdade, com muita leveza. Né, quero agradecer também à Escola do Discípulo, ao Bruno, a Deise, a Andréia e a todos que participaram. Né, a Lorena, minha prima, que é a minha líder da célula Carisma. Obrigada a Deus, que o Senhor derrame sobre todos eles paz e o amor, e que vocês ainda consigam transformar mais vidas por aí. Parabéns por ter conseguido. Aleluia. Glória a Deus pelas casas de paz, igreja. Glória a Deus pelas casas de paz. Ela viajou lá de Sergipe para estar aqui entre nós, para se batizar entre nós. Fez as casas de paz online, está participando de uma célula online. Isso traz um fervor tão grande para o meu coração. Isso significa que se você tem um amigo ou uma amiga em qualquer lugar do planeta, tem célula para ele, tem célula para ela, tá certo? Eu já estou profetizando, porque ainda não tem para ele. Estou só profetizando mesmo, né? Por enquanto só tem para elas. Mas em breve Deus levantará um líder entre nós, que vai fazer uma célula 2 horas da manhã, sei lá, porque vai ter o fuso horário, sabe? Essas coisas aí. É isso, quando a gente faz por Jesus, não, a célula das meninas é 2 horas da tarde de uma segunda-feira, tá? Só para você ter ideia, porque tem uma outra pessoa em Portugal participando. Então, glória a Deus por isso. Vou convidar aqui meu amigo Emanuel.
Já tem até fã-clube. Pastor, era 5 minutos sem emoção, né? Com emoção, Com emoção é 6. Fica à vontade. Graça e paz, igreja. Eu me chamo Emanuel. Exatamente, Deus conosco. Mas nem sempre eu estive com Ele, muito pelo contrário. Meu relacionamento com Deus sempre foi distante. Minha casa era uma casa católica, mas era muito religiosa, mas era mais religiosa do que cristã em si. Então eu desde pequeno, quer dizer, desde novo, né? Porque aprendi dogmas religiosos e não cristãos. Isso foi criando um vazio quase infinito dentro de mim e eu não entendia o porquê. Eu me enchia de pecado. Eu era um homem normalmente moral na maioria das minhas atitudes, mas tinha muitas fraquezas da carne. Orgulho, ressentimento, arrogância, autossuficiência. Tudo que Deus abomina e rejeita em seus filhos, como dito em Provérbios 16. Deus detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvidas, eles não ficarão sem castigo. E eu tive o meu. Eu só percebi que precisava de Jesus após meu pai morrer. Foi ali que a chave virou para mim. Eu perdi um infarto fulminante aos 59 anos, em fevereiro desse ano. Quantas coisas para falar que não foram ditas, quanto rancor e mágoa guardada, que precisava ser trabalhado em perdão, quanto arrependimento que eu precisava liberar. Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Entre o meu divórcio e o falecimento do meu pai, foram 16 dias apenas. Deus trabalhou comigo uns bons meses à frente nesse processo. Ele me mandou ao deserto, mas nunca me abandonou. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meu processo de conversão se deu sobretudo graças a Karine. Foi a partir de voltar a conversar com ela, de tentarmos mais uma vez, que eu entendi que eu deveria ser intencional em ser mais presente na vida dela, sobretudo na cristã, que eu fazia questão de não ser presente. Acordos deveriam ser feitos. Amós 3:3. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo? Ela falava de Jesus para mim, o quanto seria importante para mim como ser humano e filho de Deus, entender sua palavra e amá-lo. Depois eu conheci o pastor, que me apresentou a Jesus, ouviu minha história e me acolheu em sua igreja. Eu e a Karine fomos disputados por 2 células. A do Carlos e Beli, gostamos muito, está no nosso coração. E a nossa atual, que é a Zoe, a Deise e o Bruno. Questões de logística também, né? Eu não fui convidado para a Casa Viva, eu fui intimado. Quando eu conversei com o pastor, eu perguntei se eu poderia ir ao culto de domingo. Ele disse, pode não, deve. A autoridade a gente respeita, né? Não sou nem besta. Eu entreguei minha vida a Jesus de fato no culto da paz, dia 5 de outubro. Eu falei com o pastor na segunda anterior e ele fez a oração, orou por mim e me salvou. Mas espiritualmente foi no culto da paz. Naquele dia ali eu entendi que Deus me queria aqui, que estava feliz comigo nesse ambiente, na sua casa. Na parábola que meu pai falava para mim desde pequeno, eu sendo filho pródigo, ou filho amado, ali Deus falou comigo. Ele estava feliz de me reencontrar, estava me recebendo de braços abertos e com todas as pompas. Um filho desgarrado, uma ovelha perdida, mas arrependido de coração, por ter ficado distante em tanto tempo. Ali eu entendi todo o sacrifício, o amor e tudo que Jesus fez por mim e por nós. Lucas 15. Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Quais mudanças Deus vem fazendo na minha vida? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Viu aí? Ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa ainda. Além dele ter me permitido voltar a estar na vida da Karine e corrigir erros graves que cometi com ela e a nossa família, ele também está me ensinando a buscar mais sua palavra, ser mais correto, menos zombador, é difícil, e julgador,
aperfeiçoando meu caráter e hombridade como um homem cristão, sempre amparado na palavra. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Em todas as esferas da minha vida, eu tento aplicar sempre os frutos do Espírito Santo, que eu aprendi na curso de identidade. Segunda aula, não esqueça mais. Estava pregado na minha geladeira. Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todo dia eu leio para não esquecer. O primeiro dia que eu vim no culto da paz, fui tão bem recebido, tão abraçado, com um amor fraternal tão grande que eu nunca havia sentido isso em local nenhum. Aqui eu me senti realmente acolhido. Vocês ganharam um irmão de fato. Eu não vou falar o nome das pessoas para não cometer injustiças. Uhul! Mas eu lembro de cada abraço, cada sorriso genuíno, recebendo um irmão perdido no mundo, se encontrando naquele culto, voltando para o Pai. Nada paga aquilo ali. Aquilo sim é algo próximo ao amor de Jesus que nós nem conseguimos imaginar. Agradeço a todos da Casa Viva, desde os pastores que nos abençoam todo dia com sua presença, Orlando e Vanessa, os líderes das células, os meus especialmente, Deise e Bruno, e todos os outros que ajudam a edificar a igreja de segunda a sábado. Cada pessoa que faz parte aqui, seja servindo, seja dando um sorriso ou um abraço, cada gesto seu faz diferença na vida do próximo, e eu sou prova disso. Deus abençoe todos vocês e continuemos louvando e espalhando a palavra no mundo. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Amém. Aleluia. Milagres continuam acontecendo, né? O maior milagre é a transformação do coração, de verdade. É a transformação do coração. Isso ninguém faz. Esposa não muda coração de marido, marido não muda coração de esposa, pai não muda coração de filho, só Jesus. E como é bom estar num ambiente, pessoal, fico refletindo assim, no nosso ambiente de trabalho, no nosso condomínio, no estádio de futebol, sei lá, tenta explicar qual é o ambiente que tem isso aqui que você está vendo hoje. Quem é que te inspira a amar a Deus? Como você pode não ter uma igreja? Você está perdendo muito. Viva isso. Sem regras, sem domínio, sem cobrança. É muito amor. Queridos, hoje nós vamos batizar. O planejado era 5 pessoas. 2 delas eu precisei batizar antes. Vocês vão já entender por quê. Um casal muito querido que está na minha célula, que foram muito amados, muito acolhidos aqui na nossa igreja, e a razão é porque o marido desse casal precisou ir para uma viagem para a sua nova temporada de trabalho como profissional que ele é. Ele viajou hoje às 14h. Então eu não deixaria ele esperando o próximo batismo. Então eu dei a opção da gente fazer isso e nós fizemos aqui, quinta-feira, um batismo só para essa família. E eu não queria deixar vocês de fora da emoção que foi viver isso aqui, porque batismo é sempre muito poderoso. E eles gravaram um vídeo de 2 minutos e meio, eu queria que você assistisse e visse um pouquinho o que aconteceu. Nós te batizamos, meu querido, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Viva a nova vida que é em Cristo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Sou a Laila, com o Hugo, meu esposo. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o que a gente viveu e vive, né, na Casa Viva todos os dias. Nos batizamos hoje, dia 11 de dezembro. Não podemos nos batizar no domingo por questões logísticas mesmo. O Hugo vai viajar. Ele pediu que ele estivesse lá nesse dia e a gente teve que se batizar antes. Quero agradecer primeiramente a Deus, as misericórdias do Senhor na nossa vida. Tudo que nós temos vivido é um presente para nós aqui na Casa Viva. Nós estamos muito felizes em fazer parte dessa casa. E eu agradeço muito a Deus por nós termos encontrado esse lugar para ser o lugar que a gente chama de nossa casa, para ser um lugar que a gente chama de nosso. Queria agradecer também ao pastor Orlando, né, pela flexibilidade de horário. Ele encaixou a gente no dia de hoje, que infelizmente o Hugo não ia estar por conta do trabalho, como eu já tinha dito a vocês. São muitos milagres a serem contados em um vídeo só, mas eu agradeço imensamente a toda a Casa Viva, agradeço a Célula Ânimo, que foi onde eu cheguei na Casa Viva, foram as meninas que me acolheram primeiramente, agradeço a minha célula, que é a Célula Viva, que nós amamos do fundo do nosso coração. Somos muito felizes naquele lugar. Tudo que o Senhor tem feito tem sido através dessa casa, tem sido através dessa igreja, a maneira como nós conhecemos o Senhor de maneira diferente, a maneira como nós vimos a igreja de maneira diferente e principalmente a maneira como nós conhecemos o Senhor, que não falta na palavra, mas que também está no nosso coração, né? Hoje nós descobrimos que tudo que nós temos é Deus e as multiplicações de suas bênçãos são as demais coisas que vieram através, com certeza, de Deus, da Casa Viva, do nosso ministério, que é a nossa família. E eu agradeço muito pela oportunidade de fazer parte. Passando para agradecer mesmo, né? Primeiramente a Deus, mas Deus usa pessoas de forma diferente, né? E eu creio que Deus usou tanto o pastor Orlando, quanto a pastora Vanessa, quanto a nossa célula, nossos amigos de célula, a nossa igreja. E usou a gente para realmente encontrar o amor de Cristo, sabe? Há muito tempo a gente procurava uma igreja para congregar e quando a gente veio para cá foi amor à primeira vista, como eu diria, né? Sentimos acolhidos, sentimos amados e estamos bastante felizes. Tanto com as bênçãos de Deus, quanto com a nossa nova igreja. É isso. Amém. Você percebeu que ela é bem pequenininha, né? Não, é ele que é grande. O Hugo é goleiro profissional, né? Foi contratado para uma nova temporada em um time, já jogou Ferroviário, já foi do Sub-23 do Fortaleza e ele está indo para uma nova temporada no Amazonas. Gente, e nesse batismo, todos foram pegos de surpresa com uma notícia que nos alegrou muito. A Laila não foi, ela está aqui. Então vem cá, Laila. Vocês vão ver que ela não é tão pequena assim. Então quem é grandão, não fique tranquilo. Eu não o Hugo, sou pequena. 1,89 m, conseguiu se batizar aqui, então fica tranquilo, tá bom? Vai dar todo mundo. Querida. Paz do Senhor, igreja. Vocês me conheceram através do vídeo, meu nome é Laila. Testemunhar muitas coisas que eu vivi aqui na Casa Viva alegra muito meu coração, mas essas em particular é uma que com certeza fala sobre o mover do Senhor na nossa vida. Eu e o Hugo, nós conhecemos o Senhor em momentos diferentes da nossa vida. Eu tive a minha primeira conversão em 2018, 2019, e logo depois eu me afastei, e foi quando a gente se conheceu. Então, nós tivemos uma conversão através de células, novamente, quando nos conhecemos. Eu, através de uma célula de esposas de jogadores, e ele, através de uma célula em um time que nós passamos, que fizemos uma temporada muito legal, muito bonita. E Hugo, ele entrou numa crise de identidade muito forte com o Senhor quando nós passamos por um processo de uma lesão. Ele machucou o joelho. E, para quem é atleta, não só jogador de futebol, mas atleta no geral, sabe que ter lesão significa não trabalhar. E não trabalhar significa desestruturar uma casa. Né? Naquele momento, nós não entendemos bem o que o Senhor fez, mas eu recebi uma palavra e eu recebi confirmação através do pastor hoje, através do Emanuel, que está lá em Isaías 41:20. E ela diz assim, 41:20, está mais embaixo. Ela diz assim, depois da passagem de vocês, ela fala assim, para que todos vejam e saibam e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o príncipe de Israel criou. E quando eu recebi essa palavra lá atrás, eu não entendia muito o que ela queria dizer na nossa vida. Hoje, eu acho que ela é tudo sobre a nossa vida, né? Mas fui acolhida na Casa Viva através da Célula Ânimo, uma célula que ministrou muito ao meu coração. E nessa célula, nós fizemos uma caixinha de orações para o Senhor.
para que nós recebêssemos respostas do Senhor antes do ano virar. Para entrar no ano de 2026, eu escrevi minha cartinha para o Senhor lá na célula Ânimo e eu coloquei 3 coisas primordiais. Eu queria que a paz encontrasse a minha casa de novo. Eu queria que o meu esposo encontrasse o Senhor de novo. E eu queria que nós tivéssemos vida. Eu e o Hugo somos tentantes há mais de 2 anos, né? Que foi quando a gente casou. Nós temos o Miguel, ele é adotado, nós o adotamos bem no começo do relacionamento. Ele é um autista lindo, que abençoa muito minha vida. E eu coloquei essa cartinha e pouco tempo depois, 1 mês mais ou menos, eu recebi minha primeira confirmação do Senhor, que foi quando meu esposo disse: vou conhecer a igreja. E ele veio e reconciliou e ficou. E recebemos um convite para migrar a uma célula de casais. Foi quando nós fomos até a célula Viva e quando nós chegamos lá, nós encontramos pessoas maravilhosas. E no primeiro dia eu tive que me apresentar junto com meu esposo e me apresentei. Eu disse: olha, sou a Laila, sou mãe do Miguel, ele é adotado, somos tentantes. Estou me formando e a vida é essa. E no final da célula, no dia 13 de outubro, às 9h50 da noite, o pastor falou assim: levante, nós vamos orar pelo seu ventre, porque você não será mais tentante. Ele, a pastora Vanessa, a Alana, todos eles impuseram as mãos sobre mim. Naquele dia eu recebi uma oração sobre aquilo e eu fui para casa com o veredito de que o Senhor faria. Né? Meu esposo ainda se encontrava desempregado, a lesão só fazia 8 meses, ele deveria voltar só com 12, e para a glória do Senhor, e primeiro testemunho, ele voltou com 8 meses e meio, ao invés de 12. E assim o Senhor fez, e assim o Senhor levantou fisioterapeutas e pessoas que estiveram com ele, preparadores de goleiro naquela situação. Então foi muito antes do previsto. E eu recebi uma oração naquele dia, nós fomos para casa. E nós queríamos muito nos batizar, mas não daria mais, porque eu viajaria. E aí o pastor Orlando entrou em contato conosco, disse: olha, a gente faz mover, porque a nossa igreja quer resolver problemas. Então, nós abriremos a igreja na quinta-feira, nós encheremos aquela caixa e nós vamos batizar todo mundo lá. E eu falei: pastor, o senhor tem certeza que esse homem está dentro desse negócio? Mas ele deu que sobrou espaço. E assim o Senhor fez, nós nos batizamos. Dia 3 de dezembro foi o encerramento do meu primeiro estágio da faculdade. Glória a Deus. E lá eu tive que fazer uma bateria de exames. E nesses exames o meu colesterol e a diabetes veio alterada. E eu tive que refazer essa bateria de exames, e dentro desses exames foi colocado um beta e um exame de urina para poder verificar, né, porque a glicose estava dando tão alterada. E eu já estava gestante de 5 semanas e não sabia. Foi poucos dias depois daquela oração que eu recebi naquela célula, e o Senhor já trabalhava na minha família. Dia 25 de novembro, o meu esposo não tinha laudo de liberação e o nosso telefone não parava de tocar, e ele recebeu mais de 6 propostas de vários times, de vários lugares, e as propostas não condiziam com o cenário, porque um atleta tão novo, ele acabou de fazer 24 anos, então um atleta tão novo, passando 1 ano parado, não era para receber proposta daquele nível de proposta que nós recebemos. E aí ele entrou em contato com o nosso pastor, e antes mesmo de saber de todas essas notícias, ele disse: eu só vou se o Senhor me abençoar. Sem a bênção do Senhor não vou. E nossa casa entrou em oração, entrou em jejum. Nós assinamos um contrato escolhido pelo Senhor. Meu esposo viajou hoje, é por isso que a minha cara está dando tristinha. E ele tem mais uma temporada lá. Eu estou gerando nosso milagre 8 semanas e meia. Meu filho está na salinha. Minha casa tem paz, nós temos emprego. E glória ao Senhor por tudo, pela Casa Viva, por todo o acolhimento que eu recebi, pela maneira como vocês nos ensinaram que o amor é tudo e que Ele pode reconstruir tudo, e que nenhuma crise é páreo para o que o Senhor tem para a nossa vida. E hoje, para a glória do Senhor, nós entendemos o que Isaías 41:20 diz. Se as pessoas olharem para a nossa vida e elas não verem que foi o Senhor que fez, elas não conseguem ver nada. Porque se não é o Senhor que faz isso, não é ninguém. Amém. Meus irmãos,
Eu sei que já são 7 horas, já deveria ter acabado o culto agora, mas o melhor ainda está por vir, né? É assim, né? Quando a gente está em família, a hora passa um pouquinho. Então você vai aguentar só mais 10, 15 minutos, por gentileza. Meus irmãos, quando eu vejo esses milagres acontecendo, meu coração pula, porque são confirmações de coisas que Deus já falava no meu coração lá atrás, não é? Então assim, se você não quer ter mais um filho, não se aproxime de mim. Brincadeira. Mas eu entendi que Deus me deu uma unção. Essa não é a primeira vez. E essa casa vai gerar vidas de todo jeito, né? Vida no ventre, vida no mundo espiritual. E isso anima a minha fé. E a gente vai continuar declarando vida. E nós vamos continuar fazendo isso para a glória de Deus. Amém? Emanuel, vamos lá? Peço aos meus amigos que vão... Pessoal, o primeiro a se batizar vai ser o Emanuel. Tem 3 atos aqui. Quando ele entra no tanque, significa morte. Quando ele entra nas águas, significa sepultamento. Quando ele levanta das águas, significa ressurreição. A Bíblia diz que se com ele morremos, também com ele viveremos. Então o que nós vamos fazer aqui é um ato espiritual poderoso. O milagre não está na água. O milagre está no coração deste querido que já tem vivido tantas transformações. Esse rapaz é um milagre. Quanta oração, quanta oração. É quando Deus pegou, foi de jeito. Aí hoje a gente só contempla, né? A gente só celebra, a gente só chora. E grandes coisas Deus vai fazer na vida desse rapaz. Um ministério lindo Deus vai entregar para ele. Viu a desenvoltura dele ali? Já foi. Já vai ser usado por Deus muito mais do que os bastidores. Então, Emanuel, tendo você já entregado a sua vida a Jesus, tendo você já confessado que Cristo é o Senhor da sua vida, com a autoridade que nos foi confiada como igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Vou te abraçar só no final. No final eu te abraço. Aleluia, meu amigo. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Venha, Laila. Poderoso. É você, Laila. Sua presença, aleluia, é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Que linda a história do que Deus fez na vida dessa amada. Que transformação, só Jesus para mudar as geografias e fazer o que fez na vida dela. É lindo, os frutos são lindos. Então, tendo você, Laila, entregado a sua vida a Jesus de coração, tendo confessado a Ele de verdade, nós temos a alegria como igreja, como ministro do Evangelho, de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! 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 Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Vem cá, Tiago. Esse rapaz aqui ninguém conhece, mas vocês vão conhecer. Só a família que está aqui na frente. Uma história linda.
E ele vem vivendo revoluções também na vida dele. E ele diz: cara, é agora. Pois é agora. Ministramos uma aula exclusiva. Se acostumem não, viu? Brincadeira, foi um prazer ministrar a aula para você, Tiago, que está convicto da sua entrega a Jesus. Então vamos lá, vamos morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Aleluia. O que Deus ainda vai fazer na vida do Tiago é incrível, é grande. É grande. Esse homem foi encontrado por Jesus e uma nova vida vem até ele nesse momento. Tiago, tendo você entregado a sua vida a Jesus e vivendo coisas lindas na sua vida, como igreja, com a autoridade que nos foi conferida aqui nessa terra, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluia! Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável. Fica em pé, igreja, fica em pé, igreja, e vamos louvar. Melhor que a vida é